Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje aí tem muito assunto, começo de semana, né? Muita coisa aí vai agitar o torcedor vascaíno, ainda mais porque tem aniversário de 123 anos aí da nossa instituição. Então a gente vai falar um pouco sobre a situação do Vasco da tabela do Campeonato Brasileiro após o término dessa última rodada. Vamos falar também um pouco sobre a próxima partida contra o Londrina, no meio dessa semana. Vamos falar sobre outros dois assuntos importantes. Primeiro, a punição de um árbitro que apitou uma partida do Vasco aí nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Finalmente, a CBF se movimentando, né, e punindo a arbitragem, vem sendo muito ruim aí nessas últimas rodadas. E também vamos falar sobre final de Campeonato Brasileiro Sub-17, que acontece hoje contra o Flamengo, tem transmissão ao vivo, a gente vai trazer tudo para vocês aqui no decorrer do vídeo, e também, como eu falei, né, sobre algumas surpresas que devem ser anunciadas no decorrer dessa semana, que é a semana de aniversário do nosso clube. Então já peço para todo mundo acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, como sempre aí, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo para você poder ajudar no nosso crescimento e na nossa divulgação. E você que está chegando aqui ao canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, fica o convite para você fazer parte da nossa família aqui do canal Mário Coelho Vasco, correndo aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrevendo no canal e, mais importante ainda, não esquecer de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado desse botãozinho vermelho aqui embaixo, para que você sempre receba um aviso, né, uma notificação do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui, de manhã, de tarde, de noite, ou também quando a gente entra ao vivo aqui no canal, em dias de jogos do Vasco, ou quando algo importante, urgente acontece. Combinado? Então vamos começar o vídeo de hoje falando um pouquinho mais sobre a situação de momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, lembrando que falta apenas uma rodada para o término do primeiro turno, e o Vasco aí acabou caindo, né, 2 posições na tabela, né, após a derrota contra o Remo fora de casa por 1-0. O Vasco estava em 7º colocado, caiu agora para a 9ª colocação, mas apesar disso tudo, ainda assim, o Vasco está a apenas 2 pontos do G4, né? Os resultados acabaram nos beneficiando bastante. O Vasco, que nesse ano de 2021 faz o seu pior campeonato brasileiro de Série B, desde que a gente caiu pela primeira vez, né? Foram 4 quedas, essa é a pior participação do Vasco aí, chegando no meio da competição. Porém, por outro lado, né, é a pior aproveitamento de todas as séries B até o momento. Lembrando que o primeiro colocado, que é o Coritiba, tem apenas 33 pontos. O Vasco está na 9ª colocação com 28, apenas 5 pontos de diferença do primeiro para o 9º colocado. Então o Vasco está sim com totais condições e chances, né, de estar se inserindo entre os 4 primeiros colocados, mas precisa fazer o dever de casa, precisa começar a jogar futebol. A gente não tá jogando nada, eu sinceramente não sei nem como que o Vasco tá conseguindo, né, pontuar, tá com esses 28 pontos, porque o futebol apresentado pelo nosso time é de um nível tático, de um nível técnico horroroso. Então a gente precisa melhorar. O Lisca chegou, a gente ficou com uma expectativa bacana, gosto muito do Lisca, acho que tem tudo para dar certo, mas cara, não pode continuar escalando alguns jogadores que vem escalando no momento. Hernando, Andrei, os garotos da base que não vem rendendo, o MT, enfim, alguns outros ali que não estão dando conta do recado, precisam ficar ou na reserva ou sequer serem relacionados, né? Então o Lisca precisa aí realmente fazer essas mudanças, tanto táticas quanto técnicas na equipe vascaína. Mas enfim, o Vasco agora na próxima rodada tem o seu último jogo antes do término do primeiro turno. A gente volta a jogar em São Januário, né? Aqui o nosso aproveitamento é muito positivo na competição. O Vasco é um dos piores times jogando fora de casa, mas é um dos melhores jogando, né, dentro do nosso território ali, dentro da nossa casa. Então a expectativa é de vitória, na verdade a obrigação é vitória. Vamos pegar o penúltimo colocado, né, o Londrina, que vem apresentando um futebol
terrível também até o momento, né? Um time muito fraco, tanto técnico quanto taticamente. Então o Vasco tem que vencer. A gente vai contar com o retorno aí, por exemplo, do Léo Matos, que é um dos principais jogadores, um dos principais jogadores que dão assistências, né, nessa temporada, por exemplo, para o Germancano. Também defensivamente é um jogador muito importante na bola aérea, né? O Vasco vem sofrendo muitos gols, já foram 20 até agora nessa temporada. Então o retorno do Léo Matos aí traz uma tranquilidade a mais. Acredito muito que o Lisca vai mudar o setor defensivo, né, tirando o Hernando e colocando ou o Ricardo Graça, que segundo o Lisca ainda precisa ganhar um pouco de ritmo de jogo, ou talvez o Ulisses, né, o nosso garoto da base, que eu sinceramente gostaria de ver. Precisamos entender por que o Ulisses não entra, por que não tá jogando. Bota o garoto para jogar. A dupla de zaga do Sub-20 muito vitoriosa era o Ulisses e o Miranda. Então vamos botar esses garotos para testarem, porque eu tenho certeza absoluta que melhor que o Hernando ele é, a não ser que esteja sofrendo algum tipo de pressão para escolar o Hernando, né? Porque foi o Pássaro que o contratou, falou ali as mil maravilhas do Hernando, mas infelizmente a gente vê que dentro de campo não tem condição de vestir essa cruz de malta. Então, no meio de campo ali, talvez também vejamos algumas alterações, né? Marquinhos Gabriel volta de suspensão, eu particularmente não queria ele de titular, mas a gente sabe, né, que às vezes parece que tem alguma coisa por trás que jogadores ali que não rendem acabam, né, sendo escalados. Mas enfim, vamos acreditar na vitória, vamos torcer para que dê tudo certo, vamos torcer para que o Lisca consiga acertar esse time e o Vasco vencendo pula dos 28 para os 31 pontos e dependendo, obviamente, de resultados, a gente pode entrar no G4, né? Lembrando que o quarto colocado, que é o Sampaio Correia, tem 30 pontos nesse momento. Então vamos torcer aí contra os nossos adversários, a favor do nosso time e quem sabe já no começo, né, na próxima fase do Campeonato Brasileiro a gente consiga embalar, lembrando que a gente deve sim ter algumas contratações chegando aí no decorrer dos próximos dias e temos muitos jogadores machucados, Castan, Michel, enfim, muitos jogadores aí no departamento médico que aos poucos vão voltar também para recompor o nosso elenco. O jogo acontece nessa quarta-feira, mais uma vez aí, né, faremos a nossa live pré-jogo lá no nosso canal da Twitch TV. Você que ainda não está participando, tá dando mole, tá fazendo sorteio, vai ter ali 10 camisas sendo sorteadas, você não precisa pagar absolutamente nada, de graça para os 1000 primeiros inscritos por lá. O link aqui, ó, primeiro link na descrição do vídeo de hoje, primeiro link lá embaixo no primeiro comentário fixado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Sub-17. Hoje acontece a grande final, né, do Campeonato Brasileiro, o jogo de volta, né, a segunda partida dessa final, Vasco e Flamengo no primeiro jogo, 3-1 pro Vascão em casa, sacode, goleada, chocolate, um baile do time vascaíno, e hoje o jogo acontece, né, fora de casa, onde o Flamengo definiu ali onde será a partida, e a gente pode até perder por 1-0, conquistar o título, mas como eu venho falando, a equipe do Vasco é uma máquina, é realmente ali uma alegria de ver os garotos jogarem, bola no pé, saem jogando do gol até o ataque. Então fica o convite para você que quiser assistir, nós iremos transmitir, né, a partida com vocês lá na Twitch TV, comentando, falando sobre os garotos, apresentando muitos desses meninos para você, torcedor vascaíno que não conhece ainda. Então mais um motivo para você estar com a gente lá na Twitch TV. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, é só você clicar, de graça, não paga nada. Se você ainda não tem o aplicativo instalado no seu celular, instala o aplicativo para acompanhar com a gente lá, teremos lives lá praticamente todo dia, falar de Vasco, vamos falar de outros esportes, vamos ver melhores momentos, vamos fazer jogo de videogame. Então corre lá, já se inscreva para participar dos sorteios, das lives e hoje aí na nossa transmissão aí para assistir essa molecada ganhando esse título brasileiro, que será muito importante para os meninos da nossa base. E agora, falar de outros dois assuntos. Primeiro, punição. Tivemos a informação que o árbitro que apitou Vasco e Vila Nova deu uma polêmica danada, pegaram um áudio dele, né, falando besteira para os jogadores vascaínos, fez uma arbitragem péssima também, com muitos lances duvidosos. Finalmente sofreu uma punição, né? Ele iria participar de um quadro de árbitros que poderiam ser selecionados para serem árbitros da FIFA. Lembrando que árbitros da FIFA apitam Copa do Mundo, jogos da Libertadores, Sul-Americana, recebem dinheiro muito mais alto do que árbitros de CBF, né? Então esse árbitro ia participar de um treinamento para virar árbitro FIFA, e depois dessa partida entre Vasco e Vila Nova foi
cortado, foi ali tirado dessa lista, né? Porque, obviamente, foi ali flagrado falando um monte de besteira, fazendo uma arbitragem horrível. Então, a pessoa, né, responsável, se não me engano, Salvo Espino, ou enfim, eu esqueci o nome da pessoa lá da CBF, puniu esse árbitro, mas queremos mais punições, queremos punições severas para outros árbitros também, como, por exemplo, aquele bobão, né, daquele Daronco que todo jogo do Vasco apita contra o nosso time. Então estamos de olho, vamos cobrar, espero que a diretoria do Vasco cobre também, porque é um absurdo que árbitros como esse Daronco continuem a prejudicar e, pior ainda, continuem a apitar jogos do Vasco dentro de São Januário. E agora, falar de outro assunto, né? Uma semana muito importante para o Vasco. O Vasco comemora aí mais um aniversário. Próximo sábado, dia 21 de agosto, né? Vai ter aí o aniversário do nosso clube. E a expectativa é que nessa semana nós tenhamos grandes surpresas, grandes novidades acontecendo no decorrer dos próximos dias. A tendência e a expectativa é que a diretoria aos poucos comece a anunciar, né, essas surpresas. Nova camisa, devemos ter aí sendo anunciado nos próximos dias. Novo patrocínio master também, né, uma grana muito forte que vai entrar no nosso clube. E a maior expectativa do torcedor, sabe, precisa de dinheiro, a gente precisa, né, de outras coisas do nosso clube, mas mais do que tudo, precisamos de um time competitivo e um time forte. E isso, obviamente, tem um impacto quando se diz de contratação e reforço. Então a expectativa é que nessa semana nós possamos estar anunciando aí 2, 3 ou até 4 reforços para a equipe do Vasco aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Lisca tá cobrando, o Lisca quer esses jogadores, o Vasco tá mapeando o mercado e a gente fica querendo saber, vai ser zagueiro, atacante, meia, cabeça de área, lateral, né? Eu particularmente acho que o Vasco precisa muito de um zagueiro, muito de um meia de ligação e também muito de um atacante pelos lados de campo aí para fechar esse elenco e garantir o retorno para a Série A. Então eu quero saber de você, aqui embaixo nos comentários, qual é a sua opinião, quais são as posições, quais vocês acham que seriam possíveis contratações de impacto que a gente pudesse ter aí para essa disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa aqui que eu quero saber a opinião de todos vocês e já fica mais uma vez um convite para hoje aí, Vasco e Flamengo, final do Campeonato Brasileiro Sub-17, bora acompanhar com a gente ao vivo lá na Twitch TV, link aqui embaixo, descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, já se inscreva por lá para participar do sorteio, apanhar nas nossas lives e também hoje aí tá nessa resenha bacana que a gente vai estar fazendo por lá. Combinado? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!